Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sobre teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, Enche esse lugar. apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar.
face, Senhor. Nós queremos te contemplar. Queremos que a tua glória enche a nossa vida por completo. Nós queremos te sentir. Queremos a tua presença em nós. Nós abrimos a nossa vida, abrimos o nosso coração para te adorar. Abrimos a nossa casa para que o Senhor entre em nós e habite em nós. Queremos que o Senhor viva em nossa vida e que não viva mais o eu, mas que Cristo viva em mim. Olá, meus queridos amigos e irmãos da comunidade Novo Tempo de Fortaleza. É uma alegria poder, neste momento, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu sou o pastor Janderson e atualmente eu exerço o meu ministério aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero agradecer ao gentil convite do meu amigo, pastor Ítalo. Obrigado, pastor, que Deus abençoe você, seu ministério e sua família. Bom, queridos, antes de irmos para a mensagem, quero aproveitar e desejar um Feliz Natal para todos vocês. Que este Natal seja repleto de paz, esperança, fé para você e sua família. E lembre-se, o Natal começou no coração de Deus. Só está completo quando alcançar o coração do homem. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 ao 7. E vamos aproveitar e vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua Palavra. Rogamos que o Teu Santo e Bom Espírito venha falar ao nosso coração. São essas bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A palavra de Deus nos mostra que Jesus nasce e chega ao mundo numa região chamada Belém. E aqui nos dá a informação do porquê eles têm que se deslocar de Nazaré para Belém, por conta desse alistamento, embora morassem em Nazaré. José era da linhagem de Davi e ele precisava vir para o recenseamento neste lugar. E juntamente com essas informações, a palavra de Deus nos acrescenta que no momento em que Maria deu à luz a Jesus, a Bíblia diz que ele foi deitado em uma manjedoura. E o texto diz: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa expressão traduzida como hospedaria não fala necessariamente de um tipo de hotel que locava quartos ou espaço para as pessoas. A palavra aqui no original é a palavra grega kataluma. E kataluma era um casarão que funcionava como um alojamento. E provavelmente, pela falta de espaço, José e Maria têm que improvisar um lugar um tanto inusitado para se acomodarem. E a Bíblia diz que o berço de Jesus foi nada mais, nada menos do que uma manjedoura. Isso significa que ele estava numa dessas acomodações que muitas das vezes também envolvia os animais. A Bíblia não nos dá muitas informações de como estavam as condições neste local.
e nem o porquê estava tão lotado. Mas a única informação que nós temos é que Jesus entra neste mundo tendo que lidar com uma situação específica. Não havia lugar para ele. E a reflexão que eu quero fazer com vocês é essa. Será que hoje, de alguma forma, essa informação da chegada de Jesus, ela pode se repetir na minha vida e na sua vida? Será que de alguma forma essa mesma situação que aconteceu nos dias da chegada de Jesus não se repete em nosso tempo? Bom, a gente sabe que Jesus não precisa mais nascer fisicamente como ele fez há 2000 anos, mas ele quer estar no coração de cada um. Ele quer fazer morada dentro de nós. Bem, no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante aos crentes, ou seja, àqueles que já haviam se posicionado ao lado de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para essa leitura. Efésios 3, do verso 16 ao 17, diz assim: Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Note, quando Paulo fala habite Cristo no vosso coração, ele não está falando de uma pessoa que ainda não se converteu e precisa permitir que Jesus entre em sua vida. Paulo estava falando a pessoas que já havia se convertido, pessoas que tinham o Senhor Jesus, gente para quem ele pôde dizer no capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, aqui Paulo fala de cristãos que precisavam ter Cristo no coração. Mas isso não soa para você como algo estranho, contraditório ou até mesmo paradoxal? Será que é possível pessoas ditas cristãs, pessoas que seguem a Jesus, mas o coração não pertence a Jesus totalmente? Como se Jesus estivesse fora? Bom, há algo que nós precisamos entender, algo muito importante. Quando Paulo diz aqui, habite Cristo nos corações, Paulo estava associando essa experiência como algo relacionado à comunhão, ao relacionamento que nós, cristãos, devemos ter com Jesus. Quando você vai em Apocalipse 3:20, lá o Senhor Jesus se dirige à igreja de Laodiceia com uma mensagem muito importante dentro desse contexto. Vá lá, Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, esse famoso texto que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Observe que Jesus não está falando com alguém não crente. Muitas vezes nós usamos esse texto numa aplicação evangelística. Ele está batendo a porta do seu coração, ele quer entrar, você precisa permitir que ele entre. Tá tudo certo. Embora a gente possa até tentar fazer uma aplicação dessa para quem necessita ter um compromisso com Cristo, a palavra foi dirigida a pessoas que já estavam comprometidas com Ele. E a perspectiva que eu e você precisamos ter a respeito disso é que a Bíblia está falando a respeito de comunhão. Ela está falando a respeito de relacionamento que nós devemos ter com o Senhor Jesus. Quando a Bíblia diz, não havia lugar para ele na hospedaria, eu tenho certeza que isso não aconteceu por má vontade, por uma atitude de rejeição para com Jesus. Podemos até especular as razões para que isso tenha acontecido, mas a verdade é que o Senhor Jesus ficou do lado de fora. E quando falamos desse anseio, dessa mensagem de Cristo para habitar nos nossos corações, de encontrar lugar, de dessa vez não ser deixado lá de fora, quando ele diz para a igreja, estou à porta e bato, ele está falando como quem está do lado de fora.
e não como quem está do lado de dentro. E queridos, eu confesso a vocês que essa mensagem traz temor ao meu coração. Porque eu fico me perguntando, que tipo de igreja é essa que deixa Jesus do lado de fora? Bem, pensando um pouquinho sobre isso, há um elemento que nós precisamos combater na caminhada cristã. Algo que eu vejo que tem sido o problema de muitos de nós, cristãos. Eu me refiro à distração. Nós precisamos aprender a lidar com as distrações. Eu vou pegar o caso de Moisés e o povo de Israel. Você se lembra quando Moisés é enviado da parte de Deus a Faraó, dizendo: deixa meu povo ir para que me adore. A reação de Faraó foi a seguinte: esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos enchê-los de trabalho para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Não foi isso? Sabe, eu acredito que essa tem sido a estratégia de Satanás ao longo do tempo. Ele tem repetido esse comportamento de Faraó, tentando nos distrair, a ponto de, mesmo não havendo da nossa parte uma deliberada rejeição para com Jesus, mesmo havendo boa e não má vontade, muitas vezes nós acabamos deixando Jesus do lado de fora. Sabe como? Quando não intensificamos a nossa comunhão. E isso, às vezes, não acontece porque a gente planeja isso, mas porque nós vamos nos deixando enredar, vamos nos relaxando no nosso tempo com Deus, vamos perdendo o foco daquilo que realmente deve ser prioridade. E aí o que acontece? Falta lugar para Ele, para Jesus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, o mesmo apóstolo Paulo nos diz o seguinte. Lá diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia não diz que eu e você fomos chamados apenas para ser salvos pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que depois da salvação há uma comunhão, há um relacionamento a ser mantido. Além de nos curvarmos ao senhorio dele, ao governo dele, há um relacionamento. Fomos chamados à comunhão. Agora, não é possível eu e você vivermos essa comunhão se não houver espaço para ele, se não houver tempo para ele, se não houver atenção para ele. Hoje, meu amigo e minha amiga, eu quero te convidar a fazer uma autorreflexão da sua comunhão com Deus. Porque muitas vezes estamos tentando levar isso de uma forma religiosa, estamos vivendo muitas vezes de aparência e não valorizamos a essência do tempo com Ele, do fechar a porta, do estar a sós, do valorizar a comunhão. Sabe, a oração muitas vezes é tratada como se fosse simplesmente uma via de mão única, que a gente apenas fala e pede para Deus o que a gente quer e não gasta tempo suficiente para ouvi-lo através de sua palavra. Querido, por favor, não permita o seu 2022 ser como foi 2021. Não permita você levar a sua comunhão com Deus de qualquer jeito em mais um ano. Deus hoje está te convidando a sair do superficial e ir para um relacionamento mais profundo com Deus. Através do profeta Jeremias, Deus diz assim: invoca-me que te responderei, e anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que tu não sabes. Ele está dizendo que não é só você que vai falar, Deus também quer falar com você no ambiente da oração. Isso tudo retrata uma comunhão, um lugar de relacionamento do qual eu e você às vezes estamos nos privando, não porque intencionalmente decidimos fazer isso, mas porque nos distraímos.
Hoje em dia, nós temos um estilo de vida tão corrido, né? Quer pegar a comida que foi preparada o mais rápido possível, comê-la depressa e voltar para o ritmo de produtividade. E é por isso que no texto Jesus usa uma linguagem tão interessante para exemplificar a experiência da comunhão. Ele diz: eu quero entrar e cear. Ele não fala necessariamente de fome, ele fala de entrar para cear conosco, fazendo uma alusão de como desfrutar do tempo de comunhão com Ele. E aí eu te pergunto, será que hoje nós não estamos de alguma forma replicando a mesma situação que marcou a chegada do Senhor Jesus? Que era o fato de que não havia lugar para Ele. Será que eu e você estamos tão atolados no trabalho e quando temos finalmente o tempo para descansar do trabalho, nos enfiamos no lazer, no entretenimento, em todo tipo de distração? E talvez aconteça com a gente o que Faraó queria que acontecesse com aquela geração que Deus queria tirar do Egito. Não ter tempo para pensar em adoração. Talvez você possa estar nesse ritmo, onde você pensa: puxa, pastor, eu não tenho orado, eu não tenho tempo nem para lembrar que é importante orar. Eu tenho talvez me envolvido pouco com a palavra de Deus. Eu não tenho tido tempo necessário para lembrar do quanto isso é importante. É importante que eu e você possamos olhar para isso com cuidado. Sabe o que é Natal? Natal é você separar o espaço do seu coração para Jesus. É você permitir que Ele entre e faça morada, restaure tudo aquilo que Ele pode restaurar. Querido, hoje Cristo, mais uma vez, está batendo a porta do seu coração. Ele está chamando você. Mas escute o que eu vou te dizer. É necessário que da minha e da sua parte haja sensibilidade. É por isso que lá em Hebreus diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Nesse exato momento, Ele está te chamando de volta ao lugar secreto, ao lugar de comunhão. Mas o que você precisa fazer é dar ouvidos, é abrir a porta. Ele não vai chegar metendo o pé e entrando com violência à força. Ele espera que você abra a porta, como quem diz: Senhor, eu reconheço o quanto eu preciso do Senhor, o quanto eu te quero, Senhor Jesus. E essa receptividade vai mudar tudo. É o seu desejo? Então vamos orar. Paizinho querido, obrigado por essa reflexão. Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o pastor Felipe Amorim e eu tenho a alegria de dividir com vocês algumas reflexões aqui nesse canal sobre o Natal. Essa data tão especial, mas que infelizmente nos últimos tempos aí tem sido esquecida, né? Pelo menos o seu sentido original. E nós temos visto no período de Natal muitas festas, mas algumas delas que não tem nada a ver com a comemoração do nascimento de Jesus. Não? Jesus não nasceu exatamente nessa data, mas a gente comemora o nascimento dele nessa data, e esse é um motivo muito nobre de comemoração. Não é? Bem, a gente tem visto muitas comemorações, tanto em festas seculares, em casas de show, festas, como eu disse, que não tem nada a ver com aquilo que é o sentido do Natal, mas nós também temos observado festas familiares, reuniões de famílias, que muitas vezes tem tudo menos uma referência àquele de quem se comemora o nascimento, Jesus. E eu queria relembrar um pouquinho aqui 3 grupos de seres que estavam naquele momento do nascimento de Jesus. Eu acho que relembrar esses 3 grupos vai nos ajudar a entender um pouco mais qual é o efeito que essa comemoração de Natal tem que ter em nós. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, se você puder, em Lucas capítulo 2.
Em Lucas capítulo 2, nós temos aí dois grupos de pessoas, de seres, que estavam lá no nascimento de Jesus. Eu quero ler com você o que está a partir do versículo 8. Diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Agora veja o versículo 10. O anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Agora veja o versículo 12, o versículo 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Versículo 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Agora vai comigo para Mateus capítulo 2. O Evangelho de Mateus, no capítulo 2, tem um outro grupo que estava também ali naqueles momentos de nascimento de Jesus ou um pouco depois. Capítulo 2, a partir do versículo 1 diz, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eu queria pensar um pouquinho nesses três grupos, né? Os pastores, os anjos e os magos. Pastores, anjos e magos. Esses três grupos, eles tiveram uma atitude em relação ao nascimento de Jesus. Imagine os pastores primeiro. Os pastores eram um grupo social, um grupo de trabalhadores muito simples. Hoje nós temos um conceito muito bonito, né, sobre os pastores, porque tem todo um contexto bíblico. Davi, o grande rei da Bíblia, foi pastor. Jesus se chamou a si mesmo como o bom pastor. Então nós temos uma boa impressão do pastor, mas nos tempos bíblicos, o pastor de ovelhas era alguém rejeitado socialmente. Era a profissão talvez mais baixa na escala social. Os pastores não tinham nenhum tipo de respeito. Para você ter ideia, o pastor, na opinião dos líderes religiosos, não teria direito nem de participar das coisas do templo devido à sua baixa posição social. O primeiro grupo para o qual os anjos aparecem é o grupo dos pastores. E quando eles aparecem para os pastores e dão essa notícia de que Jesus estava nascendo, o Messias estava nascendo, o que os pastores fazem? Eles deixam as ovelhas. Talvez a única coisa naquela sociedade que dava um pouco de valor para eles eram as ovelhas das quais eles cuidavam. Mas estavam lá. Eles deixaram as ovelhas num aprisco e foram encontrar Jesus. Deixaram o que eles tinham de mais valioso na vida para ir encontrar Jesus. O segundo grupo é o grupo dos anjos. Os anjos deixaram o céu. Você parou para pensar nisso? Deixaram o céu e vieram para esse mundo podre, esse mundo de pecado. Vieram para cá, deram a notícia para os pastores e depois formaram um coral de anjos cantando em homenagem ao nascimento de Jesus. Então, o segundo grupo dos quais nós falamos aqui, o grupo dos anjos, deixou a glória do céu para vir para essa terra por causa do nascimento de Jesus. E tem um terceiro grupo que nós lemos aqui em Mateus 2, que é o grupo dos magos. Nós não sabemos, a Bíblia não diz quantos magos é, a gente sabe que era mais de um, porque estão no plural. A tradição diz que eram 3, mas eles saíram do Oriente. Eu não sei se você sabia, mas o lugar mais próximo de Jerusalém, considerado Oriente,
ficava no mínimo 600 quilômetros. Ora, eles viajaram pelo menos 600 quilômetros no lombo de um animal, pegando frio e calor pelo deserto para encontrar Jesus. Eu quero tirar uma lição de cada um desses grupos. Os pastores deixaram o que eles tinham de mais precioso para comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. Os anjos deixaram o que tinha de mais glorioso, o céu, para vir comemorar o nascimento de Jesus. Os magos fizeram um esforço tremendo para ir lá comemorar o nascimento de Jesus, presentear o menino que nasceu. Essas três atitudes desses três grupos deveriam nos inspirar a também termos atitudes semelhantes. Talvez, como os pastores, você precise deixar o que você tem de mais precioso agora para poder encontrar Jesus. Talvez, como os anjos, você precise deixar alguma coisa que lhe traz glória nesse mundo para entregar a vida a Jesus. Ou talvez, como os magos, você precise fazer um esforço tremendo para poder encontrar Jesus. Mas nesse Natal, eu gostaria que você estivesse disposta, que o seu coração estivesse disposto a deixar o que você tem de mais precioso, a deixar as suas glórias da terra, a fazer o esforço que precisar ser feito, para que você finalmente encontre aquele que é o que é mais precioso para nós, que é a nossa verdadeira glória e que compensa qualquer esforço. E aí? Está disposto? Está disposta a, como os anjos, como os pastores e como os magos, fazer tudo o que for possível para entregar a vida a Jesus? Vale a pena. Vale muito, muito a pena. Qualquer esforço, qualquer tipo de rejeição, qualquer tipo de produto que você abre mão, ou de posição que você abre mão. Você pode ser altruísta suficiente para deixar coisas em nome de Jesus, porque sempre compensa. A paz que Ele te dá, a salvação que Ele te dá, é mais valiosa do que qualquer coisa que você tiver na terra e do que qualquer pessoa que você tiver na terra. Eu quero orar por você. Senhor, nos ajuda a termos a mesma consciência que os anjos tinham, que os pastores tinham e que os magos tinham, de que qualquer esforço, de que abrir mão de qualquer coisa, vale a pena por Jesus. Eu te peço que nos ajude a isso, a chegar nessa conclusão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, dê um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Um abraço.
confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo